Bom dia ou boa noite, amigos amantes das curiosidades da física ou dos fenômenos físicos. Estamos aqui no nosso laboratório mental com mais um assunto interessante. Espero que tirem proveito e trata-se de romper um paradigma antigo e passar a um paradigma novo. O tema é dilatação do tempo. É só inércia. Dilatação do tempo é só, inércia. Estamos aqui com as provas científicas deste novo paradigma. Ok? Então vamos ao assunto. Na teoria da relatividade, uma das coisas bonitas e lindas que Einstein criou foi a relatividade do tempo. Falando sobre a relatividade do tempo, Einstein disse o seguinte, em poucas palavras: se nós temos dois relógios iguais e um relógio desse parte em velocidade para algum lugar e o outro relógio idêntico fica em repouso na Terra, quando o relógio que partiu voltar, ele estará muito atrasado em relação ao relógio que ficou em repouso. Isso deu origem à chamada história de o paradoxo dos gêmeos. Um gêmeo viajou em alta velocidade e quando ele retornou, o seu relógio estava muito atrasado, muitos anos atrasado em comparação com o relógio do gêmeo que ficou. Sendo os relógios idênticos e tendo sido acertados no início, na volta, o que voltou estava atrasado. E o gêmeo que viajou voltou mais jovem do que o que na Terra permaneceu e envelheceu. Isso é a história do paradoxo dos gêmeos. Essa história é linda, a teoria também é linda e essa teoria se comprova. O paradoxo dos relógios existe porque é provado pela ciência que no sistema GPS, relógios que voam nos satélites, eles se defasam em relação aos relógios do sistema GPS que ficam no solo. Então é necessário haver um constante acerto do sistema dos relógios para que quem se baseia naquela navegação do GPS não encontre rumos errados ou destinos errados. A diferença é muito grande. Agora, havendo o acerto constante, contínuo dos relógios do sistema, então não há problema. Então, essa diferença entre os relógios, a defasagem, se dá devido à dilatação do tempo, feita pela teoria de Einstein e que é comprovado na prática por esses problemas todos, não é? Como nós vimos da velocidade. Não é só a velocidade que defasa os relógios, a gravidade também. Um relógio ao pé de uma montanha, ele marca menos tempo do que um relógio colocado ao topo da montanha, porque a gravidade na base da montanha é maior do que a gravidade no topo da montanha. Isso só como exemplo. Então a gravidade maior, ela afeta o relógio, ela faz com que o relógio funcione mais lentamente do que um relógio que está mais longe do centro de gravidade. E até existe uma piada que se diz que, devido à gravidade, o pé vive mais que a cabeça. É uma piada nos meios físicos, mas que é contado. O pé vive mais que a cabeça porque o pé está mais perto do centro de gravidade da Terra e então o tempo para o pé passa mais lento do que o tempo para a cabeça. Mas nós vamos ver aqui o caso velocidade.
Quanto maior a velocidade, menos o relógio marca tempo, em relação ao relógio que ficou em repouso na Terra. O cálculo da velocidade pode ser calculado de duas maneiras. Essa aqui é a fórmula que Einstein usava. Uma delas está aqui, cálculo da dilatação do tempo de Einstein. Essa é uma das equações dele. T' é o tempo em movimento, T é o tempo em repouso na Terra. Raiz quadrada de 1 menos velocidade do objeto, ou da nave, ou seja lá do que for, dividido pela velocidade da luz, que é a constante. O tempo em movimento, ele é sempre mais lento. O tempo do relógio em repouso é sempre mais rápido. Então, aí se baseou para se fazer a história do paradoxo dos gêmeos. Então, T' é igual a menos giros do relógio e T mais giros. T' é o voo, em voo, e T em repouso na Terra. Essa aqui é a equação. O variável aqui é V, velocidade do objeto sempre ao quadrado e velocidade da luz sempre ao quadrado. Esta fórmula pode ser substituída por esta aqui. Temos aqui um relógio, onde gama igual, gama seria o fator de Lorentz. Aquela fórmula que nós apresentamos antes ali também é de Lorentz, que Einstein aproveitou e desenvolveu ali o T', procurando para calcular a dilatação. É também feito assim, gama, que é o fator de Lorentz, a barra, 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado, que é a velocidade, por velocidade da luz ao quadrado. O resultado de tudo isso aqui dá um número aqui, por exemplo, gama, o fator de Lorentz. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 270 mil, que é 90% da velocidade da luz, arredondado, 270 mil km por segundo, dividido por ao quadrado, dividido por velocidade da luz ao quadrado, o resultado todo aqui vai dar um fator gama de 2,29. O que significa isso? Que enquanto passar 2,29 de tempo na Terra, se passará 1 na nave ou no veículo, qualquer veículo. Então, a necessidade aqui, se não se usar esta equação aqui, que já dá o resultado direto de T', que é o tempo em movimento, esta aqui, quando você achar o fator aqui, 2,29, por exemplo, a 270 mil km por segundo, ou 90% da velocidade da luz, você tem que dividir o fator aqui, o tempo da Terra em repouso, pelo fator que der aqui. Então, seria tempo em repouso dividido por gama, ou pelo fator de Lorentz, que seria igual ao tempo dilatado. O resultado das duas equações é o mesmo. Mas já vimos então que o tempo dilata pela gravidade e pela velocidade. Então, experiências recentes provaram algo interessante. A nossa pergunta é: o que é que faz o tempo dilatar? O que é que faz o relógio girar menos? Esta é a razão desse vídeo, o motivo. Os alemães fizeram uma experiência num acelerador ultramoderno na Alemanha. Eles aceleraram o átomo de lítio, o lítio, aceleraram até 1/3 da velocidade da luz. 1/3 da velocidade da luz. E acelerando este lítio a 1/3 da velocidade da luz, eles mantiveram outro lítio em repouso ali no próprio laboratório. Eles tinham maneira de fazer isso. Então foi constatado o que nessa experiência dos alemães, que demoraram muitos anos, que as transições no átomo do lítio acelerado, as transições eletrônicas eram muito menores do que no lítio parado ou
em repouso. Então, conclui-se que o lítio acelerado funcionou como tic-tac do relógio em movimento, enquanto que o lítio parado fez o papel ou representou o relógio em repouso na Terra. Então, concluiu-se o que nessa experiência dos alemães? Comprovadamente, que o relógio em movimento ele gira mais lento do que o relógio em repouso. Então, até eles fizeram essa ilustração, uma pessoa aqui que envelheceu na Terra devido ao repouso e a mesma pessoa mais jovem, porque estava em movimento. Aqui está a diferença de tempo que eles ilustraram. Essa ilustração é deles e está no site, nos links aqui, que vocês poderão copiá-lo, colocar no seu navegador e ver por inteiro a experiência. Está na descrição desse nosso vídeo aqui no YouTube. Os direitos autorais são deles. Mas comprovou o quê? Comprovou que algo em movimento faz seu relógio girar menos do que outra coisa que esteja em repouso. Esta foi uma experiência. Agora nós vamos ver por que isso aconteceu. Por que em movimento, que é a razão desse vídeo nosso, por que em movimento um relógio gira menos do que um relógio em repouso? Nós vamos ver em detalhes. Guarde bem essa experiência do átomo de lítio acelerado na Alemanha, que provou a dilatação do tempo ou o giro menor do relógio em movimento. Vamos ver uma outra experiência interessantíssima. Isso foi lá nos anos 60 e isso me foi cedido pela Escola de Física Scientia Mundi, apenas para eu aprender e tentar pesquisar sobre a velocidade limite. Cientistas lá em Massachusetts, por volta de 1960, eles fizeram experiência com aceleradores de partículas. E um dos vídeos que eles fizeram, e que o Scientia Mundi tem, e você poderá acessá-lo pelo link que está na minha descrição desse vídeo, lá o link sobre o assunto velocidade limite da Scientia Mundi, gentilmente cedido para raciocínios e compartilhando conhecimento. Esse vídeo, a velocidade limite, você verá que este professor de física americano, provando por A mais B, com aceleração de partícula em todos os detalhes, num vídeo lindo que você não deve perder, sobre a velocidade limite, que a velocidade dos elétrons, elas não são infinitas, não, ela cessa. Quando é que ela cessa? Esse vídeo vai lhe mostrar o seguinte, vou mostrar agora alguns exemplos aqui. No acelerador, o professor colocou lá uma energia, acelerando elétrons, uma energia de 500 milhões de eletronvolts. E a velocidade que eles atingiram foi 260 mil, 2,6 km por segundo. O professor dobrou a energia, dobrou no acelerador, para 1 milhão de eletronvolts. E a velocidade foi para 280 mil km por segundo, subiu só 200 mil. Aliás, só 20 mil. E, chamado como 2,8 aqui. O professor triplicou a energia inicial para 1,5 milhão de eletronvolts. E a velocidade foi para 290 mil, ou 290 mil e alguma coisa. Ou seja, como diz o professor no vídeo, chegou lá pelo osciloscópio, a velocidade com 1,5 milhão de eletronvolts chegou a quase 3,0. Mas não chegou a 3,0, porque seria 300 mil a velocidade da luz. Então parou um pouco antes. Parou ali. Parou, não foi mais.
O professor colocou então 4 milhões e meio de eletronvolts. Olha quanta energia. A coisa continuou parada, os elétrons estancaram. O professor depois colocou 15 milhões de eletronvolts e a coisa não andou mais. Como diz o professor no vídeo, as pessoas têm a impressão de que quanto mais se empurra a coisa vai, mas não. Há uma velocidade limite para as coisas e a velocidade limite é a velocidade da luz. Então qualquer partícula acelerada, ela chega pertinho da velocidade da luz, mas jamais a velocidade da luz. E ali você pode usar toda a energia que você tiver no universo, a coisa não vai, ela estanca, ela para. Agora nós queremos responder a nossa pergunta. Quem poderia responder a nossa pergunta? Vamos perguntar a Einstein? Talvez você é estranho. Como perguntar a Einstein? Ele nunca falou nada. Realmente Einstein nunca falou nada. Einstein nunca falou nada, nunca disse o porquê, a causa, o motivo físico do fenômeno. Por que o relógio anda mais lento em velocidades e anda mais rápido quando está estacionário? Nós vimos aqui a experiência da Alemanha, que o relógio em movimento marcou menos tempo, girou mais lento, e o relógio parado que marcou mais tempo, não é? Nós vimos aqui a prova científica dos aceleradores da Alemanha. Nós vimos aqui a prova científica cedida aqui pelo Ciência Mundi, através desse vídeo, desculpem, onde, usando-se toda a energia do mundo, os elétrons não aceleram mais. Einstein nunca disse por que o relógio defasa. Qual é a causa física, qual é o fenômeno. Mas ele deu uma dica uma vez, e essa dica parece que ninguém notou e nem jogou ao ar. Perguntado uma vez a Einstein por que nos aceleradores de partículas, por toda a energia que se utilizasse, mais, os elétrons paravam, não iam mais. E Einstein deu como resposta, esta resposta aqui, nós vamos ver aqui, mas sem relacioná-la com a lentidão dos relógios, quando em movimento. Ele não imaginou que aqueles elétrons que param, com mais energia que se aplique, ele não imaginou ali que também se aplicaria, por exemplo, nas partículas de um relógio quando está em movimento. Mas é isso que ocorre. Quando os relógios estão em movimento, as partículas do relógio funcionam igualzinho às partículas que estavam ali no acelerador. Quanto mais se acelera, vai chegando perto da velocidade da luz, eles vão cessando a aceleração. Não vai mais, por mais energia que se aplique. Também o mesmo ocorre com as partículas de um relógio a bordo de algo veloz. Por isso o paradoxo dos relógios, por isso a diferença dos relógios. E o que foi que Einstein disse? Einstein, comentando sobre a aceleração dos elétrons, que por mais energia que se aplica a eles, não vai mais, pode empurrar que não vai, ele disse mais ou menos o seguinte, aqui, e você pode acessar também, como no caso da escola que nós dissemos aqui do vídeo, ver na descrição do nosso vídeo o link, pôr no seu navegador e acessar e ver a prova de que Einstein falou isso. Quando você assistir o vídeo, depois você veja a prova de que ele falou isso também numa escola de física famosa no Brasil. Diz assim, aliás todo mundo sabe disso, é que ninguém pensou nesse particular. Ele disse assim, Einstein disse, quando é aplicado um trabalho a um corpo, ou seja, quando é aplicada uma energia para a impulsão de um elétron, não é? E ele não permite ser mais acelerado, quer dizer, não vai de jeito nenhum, por mais energia que você aplique, não aumenta mais a sua velocidade de jeito nenhum,
Olha o que Einstein disse. O corpo, ou seja, aquele elétron, deve ter aumentado a velocidade? Nunca. Velocidade não, porque ele parou. Ele falou assim, deve ter aumentado a sua inércia. Vou repetir. Einstein disse que quando você aplica trabalho a um corpo e aquele corpo não vai mais de jeito nenhum, aquele corpo com certeza aumentou a sua inércia. Então é a inércia que trava o movimento para que a coisa não vá mais de jeito nenhum, mesmo que se aplique muito trabalho ou energia naquilo. Então é essa inércia de um relógio em movimento em altíssima velocidade que o faz girar mais lentamente. Aqui estão as palavras de Einstein. Ele aumenta a sua inércia quando está em movimento, quando não vai mais. Isso se aplicou no caso dos alemães lá, na teoria, na experiência com o lítio, se aplicou nessa experiência de 1960 em Massachusetts, com o vídeo do Ciência Mundi, que o professor nos deu tão gentilmente, que você deverá ver, a velocidade limite, nota-se que é a inércia. Aí vem Einstein e diz que quando um trabalho é aplicado a um corpo e ele não aumenta a sua velocidade mais, quer dizer, parou, não tem jeito, pode empurrar que não vai. O grande mestre disse, é a inércia. Ele aumentou a sua inércia. A inércia o que é? É aquilo que o corpo tem que não permite que ele mude mais de posição, ele resiste para mudar de velocidade. Você chegou perto de uma velocidade que ele não vai mais, que é C, que é a luz. Gradativamente foi até chegar, até diminuir o movimento. Isso faz o relógio girar menos em altíssima velocidade. Então nós podemos dizer, com um novo paradigma, rompendo um paradigma antigo aqui, e a resposta foi tirada, sacada de algo que Einstein afirmou, mas nunca relacionou com o fenômeno do travamento dos relógios em velocidade, ou da lentidão dos relógios em velocidade. Nós podemos dizer assim, dilatação do tempo é só inércia. E nós apresentamos aqui 3 provas científicas que dão força a esse novo paradigma, não é verdade? A prova dos cientistas lá com o lítio na Alemanha, o lítio acelerado, a prova da Universidade de Massachusetts com a velocidade limite no acelerador de partículas. E, gente, vamos pensar, a coisa é feita, a ciência, ela é feita para avançar, mudar, romper paradigmas, mudar paradigmas, e não ficar numa coisa imutável. Vamos dizer com o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, não ficar confiando só nas coisas antigas. Os paradigmas são rompidos, os paradigmas são mudados. Dilatação do tempo é só inércia. A inércia faz o relógio ser mais lento. As provas científicas estão aqui. Só não acredita quem não quer mesmo. Ou talvez grupos e lobbies que não queiram pensar ou dar a mão à palmatória. Dilatação do tempo é só inércia. Acredite nesse novo paradigma, porque ele é científico. Muito obrigado. Boa noite ou bom dia, onde você estiver. Opa, desculpem. Eu não posso me despedir do vídeo ainda, porque o vídeo não terminou, o vídeo continua. Nós ainda temos que falar sobre a inércia e a dilatação do tempo de vida do muon, aquela partícula que em movimento prova a dilatação do tempo. Vamos falar sobre isso antes de terminar o nosso vídeo. Antes, vamos relembrar aqui as ações da inércia. As ações da inércia são, como nós vimos no vídeo, primeiro, eles retardam o tic-tac
no relógio de lítio em movimento, como foi feito lá na experiência dos alemães. Segundo ponto, a inércia retardam as ações da inércia, retardam os movimentos dos elétrons nos aceleradores, como vimos no vídeo do Ciência Mundi, aquela escola de física. Terceiro ponto, a declaração de Einstein, o ensino de Einstein, que disse que quando um corpo ou um elétron, apesar de ser impulsionado por muita energia, não aumenta a sua velocidade, o corpo deve ter aumentado a sua inércia, que é justamente a dificuldade de aumentar a sua velocidade. A declaração de Einstein, então, é taxativa e conclusiva, não é? Quando um corpo não vai mais, apesar de qualquer energia que se aplique a ele, não aumenta a sua velocidade, disse Einstein, ele aumentou a sua inércia. Então a inércia, ela ocupa o lugar do movimento. Vai cessando o movimento e surgindo a inércia cada vez maior. Então é a inércia que atrasa ou retarda o tic-tac do relógio em movimento, quando o relógio está em movimento veloz. Relembrar dessas ações da inércia, vamos ver então sobre os muons. Os muons, para sabermos sobre eles, temos que primeiro ver algo sobre os raios cósmicos. O que são raios cósmicos? São partículas que vêm do fundo do universo e dão, digamos assim, cada trombada nos átomos da atmosfera alta, cada trombada, cada cacetada, que dessas pancadas se originam outras partículas em altíssima velocidade. Se originam fótons, elétrons e outras partículas também, os muons. Os muons se originam dessas pancadas grandes, desses átomos da atmosfera alta. Então, desenvolvendo grande velocidade, quase a velocidade da luz, essas partículas os muons, eles têm grande inércia. Essa ilustração aqui, os direitos autorais são do livro O Átomo, da editora Melhoramentos, dos anos 50. Aqui nós vemos as partículas dando a trombada aqui, pá, aqui, e aí fóton, elétron, depois fóton, elétron, tudo. Então daqui também surgem os muons, eles vão parar lá embaixo no solo. Vamos ver então sobre os muons. Após a sua origem, os muons se originam a uns 9.000 metros de altura ou de altitude. E esses muons desenvolvem velocidades fantásticas, quase a velocidade da luz, quase c. Por exemplo, a 99,78% da velocidade da luz, de c, eles têm uma vida ou uma duração 15 vezes maior ou 15 vezes mais do que se eles estivessem em repouso. Então, o relógio do muon se torna 15 vezes mais lento quando ele está em movimento. A vida do muon, normalmente, em repouso em laboratório, é 2,2 microsegundos. 2 microsegundos, não é? Mas quando eles estão em altíssima velocidade, eles vivem 30 microsegundos. Ou seja, eles vivem 15 vezes mais. Como é que se dá isso? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o muon. O muon se origina a 9.000 metros de altura. Então, ele viveria só 2,2 microsegundos se fosse em repouso. E ele teria viajado só uns 600 metros, mais ou menos. E já decairia, não seria mais muon, já se transformaria em outras partículas. Mas o que acontece? Através do osciloscópio se nota que na praia, 9.000 metros abaixo, são encontrados muons que sim se originaram a 9.000 metros acima. Como é que pode isso? É que de acordo com a velocidade desse muon, 99,78 da velocidade da luz, ou um pouco mais, um pouco menos, eles vivem aquele fator de Lorentz, o gama,
que nós vimos naquela fórmula de Lorentz, lembra da equação de Lorentz? Eles vivem 15 vezes mais. Tanto é que eles vivem 15 vezes mais que, ao invés de viver 2,2 ou 2 microsegundos, eles vivem 30 microsegundos. Então, isso é o quê? Isso é dilatação do tempo. Ou seja, a vida do muon se dilata devido à sua enorme velocidade. Recapitulando, 2,2 microsegundos se estiver em repouso e mais de 30 microsegundos se estiver voando. Isso é dilatação do tempo na vida do muon. Assim, a dilatação do tempo foi provocada por o quê? Pela inércia de voo do muon. Como nós vimos que a inércia brecou o relógio lá na experiência de Massachusetts, não é? Naquele acelerador, nos alemães lá, também nos aceleradores de lítio. E o muon, então, é uma partícula que, quando em voo veloz, seu funcionamento é 15 vezes mais lento. Seu funcionamento da sua partícula internamente, em si, é 15 vezes mais lento o tempo de vida do que se estivesse em repouso. Mas como é que a inércia dilata o tempo de vida do muon? Como será isso? Vamos raciocinar. Como é que a inércia dilata o tempo de vida do muon? Bem, como a inércia pode atrasar o relógio do muon, se você tivesse um relógio acoplado nele, mas não precisa, porque a própria vida dele já demonstra que ele viveu mais, porque ele só decaiu 9.000 metros depois. Ele teria que decair uns 600 metros apenas, não é? Devido à sua grande velocidade. Então, a inércia, ela resiste, é algo que resiste, que se opõe quando algo quer mudar de movimento ou de velocidade. Quanto maior o movimento, maior a inércia. Um muon a grande velocidade, esse muon tem grande inércia. Se o muon em repouso vive ou decai em 2,2 segundos, ele precisa 2,2 segundos, microsegundos para se dividir, partir-se, fragmentar-se ou decair em 2 neutrinos e um elétron, por exemplo. Ele só precisa de 2,2 microsegundos. Mas em alta velocidade, devido à alta velocidade, deve-se formar no muon um tipo de um colete inercial. Um colete inercial que retém a divisão, retarda a divisão, atrasa o decaimento. E então, ao invés de decair só com 2,2 microsegundos, ele vai decair com 30 microsegundos. Por isso que ele se forma lá a 9.000 metros de altura, 10.000 metros de altura, e é encontrado na praia lá embaixo ainda, ou no solo. Então, de acordo com a fórmula de Lorentz, que nós já vimos nesse vídeo no começo, ele vive 15 vezes mais por estar em velocidade, ou seja, por desenvolver uma enorme inércia. Quando o muon chega ao solo, à praia, o que acontece? Diminui a velocidade, claro. Diminuindo a velocidade, diminui o quê? Diminui a inércia. Afrouxa-se o colete inercial da partícula. E o que acontece? O muon decai. Ele se rompe, se divide, não tem mais aquela inércia fabulosa, e depois desses 30 microsegundos de voo, percorrendo a distância de uns 9.000 ou mais metros, em grande velocidade, e que seriam só 2 microsegundos ou 600 metros se estivesse em repouso, aí então, depois de 30 microsegundos, ele decai. Geralmente decai em um elétron e 2 neutrinos. Então, aí nós vimos como é que a inércia dilata o tempo da vida do muon, como é que a inércia atrasa os relógios da vida do muon, como se ele tivesse em volta de si formado da partícula um colete inercial. Chamemos de colete inercial. Essa frase não existe, estamos dizendo ela agora. Colete inercial. A inércia segura, retarda, não deixa o muon se dividir
com 2,2 microsegundos, porque ele está em altíssima velocidade. Então ele vai se dividir, se desintegrar do cair só depois de 30 microsegundos, quando sua inércia terminar lá na praia ou lá no solo. Talvez você não tenha entendido muito esse assunto. Eu concordo, isso é normal, pois eu mesmo muitas vezes também não entendo e preciso rever tudo o que falei desde o início. E para afirmar bem o raciocínio, o que eu faço? Eu revejo tudo novamente. Então você também, se não entendeu, reveja o vídeo desde o seu início lá. Veja tudo novamente e vai passar a entender. Então concluímos esse vídeo assim: a inércia dilata o tempo, ou seja, dilatação do tempo é só inércia. A inércia é que atrasa os relógios. A inércia atrasa os relógios. A inércia dilata a vida dos muons. Então, concluímos dizendo que dilatação do tempo é inércia. Se você é daqueles do clã acadêmico imutável que diz que neste vídeo aqui, neste simples vídeo de um leigo, há pouca ciência e muita poesia, como gosto de dizer, lembre-se de uma coisa: esse é um paradigma novo. É um novo paradigma a respeito de um conceito que já está se tornando arcaico, como dilatação de tempo. Porque esse novo paradigma de dilatação do tempo é só inércia de partículas. E lembre-se de que uma das mais belas melodias do filme Fernão Capelo Gaivota diz assim: há coisas que só os olhos do poeta enxergam. Então, aqui tem ciência e aqui também tem poesia, porque os olhos do poeta enxergam talvez muita coisa que a ciência não enxerga. Então, dilatação do tempo é só inércia, até na vida dos muons também. Muito obrigado, um abraço e até outra vez.